Olá, boa noite. Nós estamos começando mais uma celebração e estamos aí nesse mês de junho abordando sobre as bem-aventuranças. Já pudemos refletir sobre as duas primeiras. Bem-aventurados ou felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No domingo passado nós tivemos bem-aventurados ou felizes são os que choram, porque eles serão consolados, uma palavra ministrada pelo pastor César, muito impactante. Nessas duas bem-aventuranças nós podemos iniciar a nossa jornada em busca da felicidade que Jesus Cristo está nos ensinando a partir do Sermão do Monte. E como já foi dito nestas duas mensagens, não é uma felicidade como o mundo tem nos oferecido. Pelo contrário, este caminho que nós percorremos ele vai na contramão daquilo que o mundo ensina, daquilo que o mundo pratica. E nesta oportunidade, então, nós continuaremos na nossa jornada das bem-aventuranças e hoje nós pensaremos um pouco sobre a terceira bem-aventurança, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 5, e aí você pode pegar a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia aí no seu smartphone, no seu dispositivo móvel, e pode então acompanhar esse texto e também alguns textos que eu pretendo passar nesta oportunidade. Nós temos, como nós falamos lá no começo, na ministração da primeira mensagem, são 8 bem-aventuranças. E nós, então, hoje estamos na terceira e pretendemos que você possa seguir esta série, acompanhar esta série e que você verdadeiramente possa entender que esta mensagem, este Sermão do Monte, ele foi pregado para aqueles que são discípulos e seguidores de Cristo Jesus. E ele começa com as bem-aventuranças e depois você, na medida em que você lê o Sermão do Monte, no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, então você vai entendendo por que Jesus ele começa falando sobre o caminho da felicidade, ou como são felizes, ou mais que felizes, aqueles que observam estas bem-aventuranças, porque todas estão estritamente ligadas ao que Jesus continua ensinando nos versículos posteriores os versículos das bem-aventuranças. Então, o Sermão do Monte ele não é algo desconexo, ele não é algo que não tem que está faltando peças para se encaixar. Pelo contrário, ele é um sermão muito bem elaborado, muito bem estruturado pelo Senhor Jesus e que tem os valores do reino de Deus e os valores dos cidadãos do reino de Deus, que são os seus discípulos. Então, continue conosco, acompanhe as nossas ministrações e aqui eu queria fazer um agradecimento às pessoas que têm nos acompanhado, você que tem nos assistido aí da sua casa, você que tem nos horários que nós temos publicado as mensagens, você tem aí acompanhado e temos recebido retorno o seu retorno, o retorno de tantas pessoas que têm recebido estas palavras em seus lares. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa compartilhar com outras pessoas. Esta semana eu recebi um retorno de um amigo do meu pai que está lá no interior de Minas Gerais e ele então manifestou uma alegria muito grande de poder estar acompanhando esta série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Esta mensagem tem chegado a todos os lugares do Brasil, no Nordeste, no Norte do nosso país, no Sul do nosso país e também tem avançado as fronteiras do nosso país.
tem chegado em Portugal. Nós temos um casal de amigos, o David, a Rose e o Luquinhas, que estão residindo em Portugal e também estão acompanhando esta série de mensagens. E é muito bom saber que a mensagem tem chegado e ela tem servido para a edificação e para a reflexão de cada um destes que tem ouvido e certamente tem colocado em prática. Então Deus abençoe a sua vida e muito obrigado, e fique à vontade para compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Então vamos ler o texto que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, e em seguida eu quero orar com você. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais a oportunidade nos dada de poder ministrar e expor a sua palavra. Muito obrigado porque este sermão, ó Deus, é a constituição daqueles que são os teus seguidores, que são os seus discípulos. Muito obrigado porque o Senhor nos ensinou os valores do teu reino, porque o Senhor nos ensinou os princípios aqui que nós devemos observar e colocar em prática, tanto aqueles que são nossos com relação ao Senhor, como também aqueles que são nossos, as práticas nossas em relação ao nosso próximo. Permita, ó Deus, que nós possamos compreender que os teus valores, eles estão na contramão dos valores que o mundo tem ensinado em nossos dias. Fala aos nossos corações, torne sensível a Deus as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações para receber a tua palavra nesta oportunidade. E nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, esta bem-aventurança, assim como as outras, ela é e está na contramão aí dos valores do mundo, não é? O mundo, ele rejeita os valores do reino de Deus. Aliás, o mundo deturpa os valores do reino de Deus. A humanidade, ela pensa que as pessoas do mundo que nós vivemos, elas pensam que aqueles que são as pessoas bem mais sucedidas em qualquer segmento, em qualquer área, são aquelas fortes, aquelas que se impõem pela força, pelo poder que ocupam, pela posição que ocupam. Nós temos exemplos, e isto não é só no âmbito de pessoas, mas também no âmbito de países, não é? Então, aqueles países considerados mais fortes são aqueles países que são e que têm um poder bélico, um poder de força, de guerra, como outros não têm. E aí, de tempos em tempos, e nós estamos aí vivendo de alguns anos para cá novamente esta questão, como nós vivemos lá nos anos 80, desta Guerra Fria, onde Estados Unidos, onde era Estados Unidos e Rússia, hoje é Estados Unidos e China, ou Coreia do Norte, que são países que têm aí, de certa forma, trocado algumas falas sobre o poderio que tem em suas bases, em suas localizações. Então, hoje nós vivemos num mundo em que a pessoa, o poder da pessoa, ele é muito destacado, ele é colocado muito acima de todas as coisas. É o pensamento do mundo. Jesus, porém, diz que não são os fortes e os arrogantes que são felizes, nem são eles que vão herdar a terra. Aliás, o versículo que nós lemos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão. E herança nos remete a algo que nós não conquistamos, mas algo que nós ganhamos sem nenhum esforço. Portanto, esta bem-aventurança tem a ver com algo que não depende da minha força, não depende da sua força, mas depende daquilo que Cristo, o autor deste sermão, conquistou por nós e de graça está nos ofertando. E aí Jesus, neste seu sermão, ele vai frustrar as expectativas do seu povo e de alguns grupos que havia entre os judeus naqueles dias, naquele tempo.
quando Jesus, naqueles dias de Jesus, aproximadamente 63, 65 anos antes, os judeus passaram a viver sob o domínio dos romanos. O Império Romano chegou e tomou conta ali de Jerusalém, e então os judeus passaram novamente a viver sob o jugo de um povo que dominava sobre ele. E aí nós temos os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso, muito conservador, e que estava aguardando um Messias que viesse com poderes miraculosos, aquele que chegaria para dominar, e que, junto com este grupo, eles estariam, então, ministrando ou liderando, né, o povo judeu. Havia também o grupo dos saduceus, que eram os liberais. Eles queriam um Messias, mas com um perfil político e materialista. Político porque naqueles dias os saduceus, eles estavam próximo ao poder, eles estavam próximo aos romanos, porque neste domínio romano, os romanos eles permitiram que alguns grupos pudessem estar próximo do poder para que eles pudessem implantar a chamada Pax, ou a paz romana. Havia os essênios também. Os essênios eram um grupo místico, eram aqueles que viviam afastados, aqueles que viviam nas cavernas de Qumran daquele tempo, e então eles viviam isolados e eles negavam veementemente o poder do Império Romano. E havia os zelotes. Os zelotes já eram aqueles com perfil um pouco mais ativistas, aqueles que queriam uma revolução, eles queriam uma revolta para que os judeus pudessem tomar o poder. Então o perfil que eles viam deste Messias é como está relatado lá no Salmo capítulo 2, que era um Messias guerreiro, vencedor, que vem para tomar com a força, com o braço, né, com o braço forte, com o exército, com o poder de Deus, vem para tomar o domínio e dominar, finalmente ter um domínio teocrático, como nos tempos de Davi, como nos tempos de Salomão, ou mesmo no tempo de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então estes eram os grupos que havia naquele tempo de Jesus. E ao discursar com o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, então, ele vai frustrar a todos, porque se você pegar lá em Lucas capítulo 19, a entrada triunfal de Jerusalém, de Jesus em Jerusalém, ele não entra num cavalo branco, que era o cavalo do César, né, dos poderosos daquela época, daquele general que vinha para tomar e para vencer. Ele entra num jumentinho. E então, na medida em que ele vai implantando o reino de Deus, ele vai frustrando estas expectativas do seu próprio povo. Não à toa, ele declara lá em João capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam porque tinham uma outra expectativa sobre esse Messias. Então, hoje, nós vamos seguindo nesta introdução aqui feita sobre um pouco sobre o cenário dos dias de Jesus, o que não é ser manso, ou o que não significa ser manso, mantendo a mesma estrutura que nós estamos então aplicando nestas últimas ministrações. A mansidão não é uma questão, ou não é uma característica, ou uma virtude de boa índole, uma pessoa educada, polida socialmente. Não é algo, não tem a ver com algo externo, convencional. Mas a mansidão, ou ser manso, tem a ver com uma atitude que parte de dentro, interna, e que se exterioriza, que é uma obra da graça de Deus, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Aliás, se você pegar o fruto do Espírito, um dos elementos é a mansidão. Então ninguém é naturalmente manso. Nós não somos manso por natureza. Nós somos pessoas muito passíveis de facilmente nos irarmos. Quem nunca se irou? Na verdade, nós temos o nosso gênio. Mansidão não tem a ver com o nosso temperamento, com o nosso gênio, absolutamente. E digo isto porque eu sou uma pessoa, quem talvez não conviva tanto comigo, acha, você é uma pessoa calma, você não me viu ainda nervoso.
Então, eu fico nervoso, eu fico muitas vezes irado. E às vezes com até certa facilidade em algumas situações que me tiram do sério. Então, é importante saber que ser manso não é um atributo natural ou é um atributo que está ligado diretamente ao seu temperamento. Só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus, que choram pelos seus pecados. A bem-aventurança passada, ela falou diretamente sobre isso, podem ser mansos diante de Deus e diante dos homens. Segundo, ser manso não é ser mole, ou uma pessoa que fica prostrada diante da situação ou dos problemas da vida. Não é ser tímido, não é ser medroso, não é ser fraco, não é ser indolente. Não é? As pessoas mansas, e nós tivemos muitas pessoas mansas que o texto bíblico nos relata, elas foram pessoas firmes quando precisaram se impor, quando precisaram defender algo que frustrava os planos de Deus, ou quando atacava ou ia de frente com os princípios divinos. Essas pessoas se posicionaram firmemente, sem perder a mansidão. Essas pessoas, os mansos, se você pegar na Bíblia, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, se você pegar Paulo foi um homem manso, aguentar e suportar o que ele suportou. Os discípulos, a forma como eles foram mortos por causa do Evangelho. Estevão, homens mansos, que suportaram adversidades, açoites, por amor a Cristo Jesus. Jesus é o maior exemplo de mansidão. Jesus é o maior exemplo que nós temos, é o exemplo perfeito, porque ele era manso e humilde de coração. Mas quando ele precisou agir com firmeza, ele entrou lá no templo, ele pegou o chicote e ele expulsou aqueles vendedores que estavam fazendo do templo, da casa de Deus, um comércio, um balcão de negócios. E aquilo, Jesus ficou indignado, portanto ele cirou, mas ele era manso e não deixou de ser firme. Ser manso também não significa manter a paz a qualquer preço. É aquela pessoa que se conforma com tudo. Não. Eu vou pegar lá o texto de Romanos, no que depender de vós, tende paz com todos, e vou me calar, e vou me omitir. Não, isto não é ser manso. Quando nós estamos diante de situações que o direito de outros, ou o nosso direito, ou coisas que confrontam com os princípios bíblicos, nós precisamos nos posicionar e não devemos aceitar estas coisas. Sim, os profetas lá do Antigo Testamento, e eles tinham esta voz, eles eram a voz de Deus, mas eram também a voz do clamor do povo, que se indignava contra as injustiças que eram cometidas com eles. O próprio João Batista, quando ele acusava Herodes, quando ele falava dos pecados de Herodes. Então lembrem-se que ser manso não é se conformar com tudo. Ser manso não é apenas ter um controle emocional. Há muitas religiões que pregam e ensinam que você precisa ter um controle de si mesmo, né? Sócrates, ele filósofo clássico grego, ele falava sobre este autoconhecimento para que as pessoas pudessem encontrar a verdade, mas quando você vai ler a biografia de Sócrates, você vê que ele não era uma pessoa tão fácil de conviver, ele facilmente se irava. Então, há muitas religiões que pegam os princípios socráticos do ensino de Sócrates para dizer, se você, na medida em que você se conhece a si mesmo, você consegue ser uma pessoa equilibrada emocionalmente e espiritualmente. Então, estas são algumas características daquilo que não é ser manso. E agora eu queria tocar nas características daquilo que significa ser manso. Ser manso é uma pessoa submissa à vontade de Deus. E aí, quando você pensa no texto bíblico, eu vou pegar em Jó. Jó, ele chega um momento que a mulher dele fala assim, ô Jó, amaldiçoa a Deus, amaldiçoa o dia que você nasceu. E aí Jó então responde para ela, temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal, mesmo diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, mesmo diante de tudo que ele estava passando e diante de tudo que ele já havia perdido,
ele dá esta resposta à sua esposa. Segundo, uma pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus. E quando no texto original, nos textos originais do grego, a palavra manso, ela é uma palavra que ela está diretamente associada a você domesticar um animal selvagem. Ou, quando a gente fala em domesticar um animal, a gente sempre lembra de um cavalo arredio, não é? Um cavalo que precisa ser domesticado para que o dono ou outras pessoas possam montar nele. Então, este é o sentido da palavra manso. Bem-aventurados os domesticados, os mansos, porque eles herdarão a terra. O manso, então, significa que você vai modificar a personalidade daquele animal que é um animal arredio, arisco, para um animal dócil, para um animal que seja ensinável, para um animal que seja controlável. Então, esta é o significado da palavra manso quando Jesus está ensinando o Sermão do Monte. Significa dizer que, e como eu disse no começo, esse sermão é para os discípulos de Jesus, para aqueles que já eram salvos, crentes, aqueles e nós que já temos o Espírito Santo de Deus. Então significa dizer que nós fomos domesticados pelo Espírito Santo de Deus. O manso é aquele que tem a força sob controle, domínio próprio. Não que eu consiga fazer isso, mas o Espírito Santo que em mim habita, no processo da minha conversão, ele trabalha este aspecto na minha vida. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade, diz o texto bíblico. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, como diz o texto de Filipenses, capítulo 2, quando ele narra a submissão de Cristo Jesus, a obediência de Cristo Jesus até a morte e morte de cruz. Portanto, o manso é aquele que está disposto a sofrer o dano, de pagar pela causa, de pagar por algo que vale entregar a vida. E no caso, Jesus entregou a sua vida por nós. Os discípulos deram a vida deles em favor da defesa do Evangelho de Cristo Jesus. Uma pessoa mansa reconhece diante de Deus e dos homens aquilo que ela reconhece. Aliás, uma pessoa mansa, ela reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Muitos de nós, quando vamos fazer as nossas orações, nós chegamos a Deus e declaramos assim: Senhor Deus, eu sou um pecador, eu sou indigno. Mas quando alguém chega e fala assim, você é um pecador, parece que nós somos xingados do pior nome que podíamos ouvir ou receber de alguém. Nós nos indignamos, porque nós não queremos ouvir isto de alguém. Mas nós, quando estamos orando, nós vamos a Deus e nós dizemos: Senhor, eu sou o pior dos pecadores. Nós não admitimos este pecado quando alguém, ou que somos pecadores, quando alguém aponta isto em nós. Então, o manso é aquele que não luta para defender a sua honra. Então, se alguém o confrontou por causa de algum tipo de desvio e de pecado, não tome aquilo como algo pessoal ou como algo que a pessoa está querendo te humilhar. Ela está querendo mostrar que você errou, que eu errei, e eu preciso ter maturidade para poder ouvir e para poder, então, ser domesticado, né? Controlado pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa mansa, ela suporta injúrias, mentiras. Quantas pessoas sofreram mentiras? Daniel, José, Paulo, Davi, tantos na Bíblia. O próprio Jesus, exemplo maior, quantas mentiras foram ditas para que ele pudesse ser preso, embora em que pese que houvesse o plano de Deus
e que para que nós pudéssemos, através da sua prisão, da sua morte, do seu sacrifício, nós pudéssemos ter a vida eterna. Davi, lá no Salmo 38, ele declara: armam ciladas contra mim os que tramam tirar a minha vida. Os que procuram me fazer mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Vejam, lembrem-se de José na casa de Potifar, quando a mulher dele tentou seduzi-lo e depois disse o quê? Foi ele quem tentou me violentar, ou ele que tentou ter alguma coisa comigo. José ficou quieto, e a justiça de Deus depois brilhou como o sol ao meio-dia. Então todos sabiam que José, e principalmente ele e Deus, sabia que ele não havia cometido nenhum tipo de erro naqueles dias. Algumas coisas que vão na contramão da mansidão. A precipitação. Há pessoas, discípulos de Jesus, que são precipitados ao falar, ao agir, ao refletir, agem de forma destemperada, perdem o controle da situação, perdem o controle emocional. Esta não pode ser considerada uma pessoa mansa. Muitas pessoas também são frias na fé, mas quando têm a oportunidade de entrar numa discussão ou numa briga, elas se inflamam e elas então pedem esta suposta timidez ou esquecem de praticar a mansidão e facilmente se iram e facilmente vão para o confronto. A maldade é outra coisa, ou outra característica que não está associada à mansidão. Por sinal, a maldade é algo que o manso ele procura não fazer. Falar mal, pensar mal, arquitetar o mal contra as pessoas. A Bíblia diz que aquele que odeia ao seu irmão é assassino. E quem o chamar de tolo será o quê? Réu do fogo do inferno. A vingança é outra característica que vai contra as pessoas que são consideradas mansas. A Bíblia proíbe a vingança. Não vos vingueis vós a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, a vingança, se você quer se vingar de alguém, isto é uma usurpação de uma ação exclusiva de Deus. Por sinal, existem algumas músicas até que pregam isto, sobre vingança, ou sobre pessoas que estavam, enquanto você estava passando por uma provação, não te ajudaram, depois elas vão pagar por isso. Isso não é bíblico, completamente errado. Outra característica, falar mal. Falar mal das pessoas, falar mal do irmão. Provérbios capítulo 6, versículo 19 diz que o Senhor odeia 6 coisas e a 7ª ele abomina, que é aquela pessoa que faz contenda, que cria conflitos entre os irmãos. Uma pessoa mansa, ela perdoa as mentiras e as injúrias pelas quais ela é acusada. Jesus disse: quando estivereis orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. No Pai Nosso, Senhor Jesus, perdoai aos vossos devedores, assim como o Senhor nos tem perdoado. Não adianta orar sem perdoar. Não adianta orar sem pedir perdão a Deus pelos meus pecados, mas também sem pedir perdão às pessoas que nós ainda não perdoamos. Jesus é o nosso modelo de homem manso, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entrega-se àqueles que julga ricamente. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. E este perdão, como é que ele deve ser? Precisa ser um perdão real. Jesus, quando perdoa, Deus, quando perdoa os nossos pecados, está lá em Ezequiel, ele os lança nas profundezas dos mares. Ele não se lembra mais, ele precisa ser pleno. Eu preciso perdoar tudo, todos os pecados.
Quando dizemos perdoar todos os pecados, é que talvez as pessoas elas assumam algumas posições. Eu perdoo este pecado, mas este eu não perdoo. Então não houve perdão. Não existe meio perdão. O perdão ou ele é completo ou não é perdão. Uma pessoa que não é mansa perdoa algumas ofensas e retém outras. Se Deus fizesse isto comigo e com você, como que nós estaríamos? Pense nisso. O perdão ele precisa ser constante. Ao ser questionado, Jesus fala assim pelos seus discípulos: quantas vezes, Senhor, devemos perdoar? 7 vezes? Não, não apenas 7, mas 70 vezes 7. O cristianismo não existe se não há perdão. E o maior perdão quem recebeu foi eu, foi você. Quem vive sem mansidão morre sem misericórdia. Uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Lembre-se de José, lembre-se de Daniel, lembre-se de Cristo Jesus. Na cruz, Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pagar o mal com o mal é agir como um selvagem, como um cavalo bravo, um cavalo que não foi domesticado. Pagar o bem com o mal é agir como um demônio, é coisa do diabo. Mas pagar o mal com o bem é agir como um cristão, como uma pessoa mansa. Quais são as razões para nós sermos mansos? Nós devemos ser mansos porque Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Supremo Senhor, ele foi manso. Jesus é o homem perfeito, ele foi manso, ele foi humilde de coração. Quando ele era injuriado, quando as pessoas o atacavam, ele não respondia puxando a peixeira, riscando a peixeira, o risca-faca. Não. Pelo contrário, Jesus sempre respondeu a essas pessoas com amor, com firmeza, para que a sua resposta pudesse desviar a ira daquelas pessoas. Quando ele era ultrajado, ele respondia com palavras doces como o mel, que eram palavras de amor, eram palavras de graça, de misericórdia, de perdão, para resultar em salvação. Ele orou e chorou pelos seus inimigos. E se você seguir o Sermão do Monte, você vai ver estas instruções. Você vai ver no texto bíblico orientações de que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Lá no capítulo 11 de Mateus, ele fala: aprendei de mim porque eu sou manso. Ele não diz aprendei de mim porque eu faço milagres. Aliás, em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar do texto bíblico está escrito que nós devemos aprender os milagres de Jesus. E quantas pessoas estão procurando aprender os milagres, em vez de aprenderem a mansidão de Cristo Jesus. Cristo nos exorta a aprendermos a sua mansidão, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, e não os seus milagres. Senão ele teria deixado isso muito claro no texto bíblico. Nós devemos ser mansos porque há pessoas na Bíblia que são exemplos de mansidão. Se você pegar lá no texto do Gênesis, você vai ver Abraão e Ló. Vejam que Abraão era um homem muito rico, poderoso, mas era um homem manso. E quando ele está lá numa contenda com Ló, ele tinha a possibilidade de escolher o melhor da terra, porque Deus havia prometido a ele, Abraão, e não a Ló. Ele abre mão do seu direito de escolha e fala: Ló, escolhe que lado você quer. Escolhe, vou te dar a preferência. Ele abriu mão da preferência e deu a Ló. E Ló escolheu justamente a terra onde foi habitar, que era onde ficava as cidades de Sodoma e de Gomorra. Abraão simplesmente podia falar: eu vou escolher porque eu tenho a prioridade. O manso, ele vai muitas vezes, ou em todas as situações, aquilo que não nos põe em xeque com relação à prática da nossa fé, ele muitas vezes ele vai abrir mão para que
as pessoas possam ver neste gesto ou nesta atitude não apenas a nossa mansidão, mas que vejam também o exemplo de Cristo Jesus em nós. Moisés, considerado o homem mais manso do texto bíblico, como ele foi afrontado por aquele povo obstinado, desobediente, um povo que vivia as turras com Moisés, entre si, um povo quando Moisés começou a demorar lá no Monte Sinai, construiu um bezerro de ouro, e aí ali Moisés ficou irado, ele quebrou as tábuas da lei, de tanta ira que ele ficou, mas o texto diz que ele era um homem, foi considerado o homem mais manso da Bíblia. E veja que Moisés, até os irmãos dele, Arão e Miriam, invejosos, porque Deus falava face a face com eles, e eles queriam também. E então Moisés, quando o Senhor castiga Miriam com a lepra, Moisés não foi até Miriam e falou, tá com inveja de mim, né? E foi lá falar com o patrão. Não, nada disso. Pelo contrário, Moisés, ele orou pelos seus irmãos, ele orou pela sua irmã, ele teve misericórdia da sua irmã e do seu irmão. Davi esteve próximo de matar Saul pelo menos por 2 vezes, e ele não o matou. E Davi foi considerado o maior rei de Israel, o rei vencedor, aquele que não perdeu uma batalha na qual lutou. Davi perdeu outras batalhas que não foram no campo de guerra. Mas Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem manso, porque quando ele podia se vingar, ele deixou que esta vingança ficasse nas mãos do Senhor. A mansidão é o caminho, portanto, para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos. A palavra dura, diz a Bíblia, suscita a ira, mas a resposta mansa, a resposta branda desvia o furor, diz o livro de Provérbios. A mansidão de Davi com Saul derreteu o coração de Saul mais do que a bravura, a coragem que havia em Davi. A mansidão é como juntar brasas vivas na cabeça do inimigo. A ira faz um amigo tornar-se inimigo, mas a mansidão faz um inimigo tornar-se um amigo. E qual é o resultado, então, da mansidão? Uma profunda e gloriosa felicidade. Portanto, a mansidão nos leva também neste caminho de felicidade, de alegria. Jesus diz que os mansos são felizes e que os mansos herdarão a terra. Que terra? A terra que ele nos prometeu, a terra prometida, a nova terra que nós então habitaremos. A mansidão é para aqueles que herdarão. A felicidade é para os mansos que herdarão a terra. A palavra feliz, a palavra bem-aventurada nesse texto das bem-aventuranças, ela no seu original, ela tem a ver com uma alegria dos deuses. Se você pegar o contexto, né, a língua que foi escrita, né, os gregos, então havia aquela questão da mitologia grega e tudo mais. Então era uma felicidade dos deuses gregos. Era uma felicidade, era um êxtase de felicidade. Então, quando Jesus está falando de bem-aventurado, de felicidade, ele está falando neste sentido, uma alegria plena, total, completa, independente de circunstâncias. Mas esta felicidade que Jesus nos ensina, ela é baseada num relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Segundo, este resultado da mansidão, ele nos dá a terra como herança. Ele nos dá algo que nós não lutamos ou que nós não trabalhamos para ganhar, para conquistar. Nós a ganhamos. Os mansos são aqueles que herdam a terra. Os mansos são aqueles que vão comer e desfrutar do melhor da terra. Lembrem-se lá do povo de Israel. Lembrem-se de quando Moisés manda aqueles 12 espias e eles chegam ali na terra de Canaã e eles olham, puxa, que terra linda, que coisa tremenda, mas há gigantes.
e nós não vamos conseguir passar por esses gigantes. Mas Deus já tinha prometido que daria aquela terra, e eles não olharam para a promessa, eles olharam para as circunstâncias, para as dificuldades que haviam naquela terra. Então Josué e Caleb foram contra aquele relatório que aqueles outros 10 espias das 10 tribos relataram a Moisés, dizendo: Moisés, nós não vamos entrar porque nós seremos mortos. Eles derreteram o coração de Moisés e do povo, mas aí Caleb e Josué falaram: não, não é possível isso, nós vamos herdar, nós vamos entrar, nós vamos receber como promessa esta terra que o Senhor nos prometeu. E graças a estes dois, a minoria, Moisés então vai a Deus, Moisés então entra na terra, Josué e Caleb entram na terra e conquistam aquela terra. Foram os dois únicos daqueles 10 que conseguiram entrar nesta terra prometida. Os mansos, eles são herdeiros, nós somos herdeiros desta terra, desta nova terra que o Senhor já preparou para nós, porque o manso, ele é um cidadão do céu, nós fazemos parte do reino de Deus. O manso, ele é filho de Deus, o manso é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Do Senhor é a terra, portanto, se a terra é do Senhor, nós vamos receber como herança esta terra do Senhor. A herança da nova terra e do novo céu também é um dos resultados desta terra. Nós desfrutaremos desta terra, mas já restaurada, de uma terra sem pecado. Nós vivemos hoje numa terra que é decaída por causa do pecado do homem lá no Éden. Então a natureza também está decaída, a terra está deformada. Mas nós desfrutaremos de uma nova terra, de uma terra onde nós viveremos para sempre com o nosso Deus. O manso não apenas herda a terra, mas herda também o céu. O manso tem a terra apenas como a sua casa de passagem. Nós estamos aqui de passagem, mas nós estaremos no céu por toda a eternidade. E quem conquista esta terra não somos nós, é o próprio Cristo. É o Senhor que nos deu esta terra como herança. Portanto, a terra não é uma conquista humana, mas é uma herança de Deus para os mansos e para os seus discípulos. E eu queria encerrar aqui esta reflexão pensando em algumas questões. E eu queria que você refletisse nelas e que nós possamos, a partir desta reflexão, e você vai ter aí esta semana com o seu pequeno grupo para refletir sobre isso, o que nós precisamos fazer e mudar em nós para nós continuarmos nesta caminhada, nesta jornada das bem-aventuranças, pensando especificamente sobre a mansidão. Em nenhum momento Jesus ensinou que ele deseja pessoas fortes, orgulhosas, pessoas obstinadas, para que cumpram a sua missão e para que o sigam. O orgulho e a soberba ofuscam o nosso testemunho pessoal. O orgulho e a soberba colocam as nossas vidas acima da mensagem que nós dizemos que pregamos. Cristo deseja mensageiros, Cristo deseja discípulos que sejam humildes e que sejam mansos. E aí nós precisamos lembrar do texto de João no capítulo 3, versículo 30. Importa que ele cresça e que eu diminua. O orgulho e a soberba eles criam divisões no reino, eles criam divisões na igreja. Há muita gente que quando entra na igreja, as pessoas, na medida em que elas vão traçando a sua caminhada, elas são moldadas pelo Espírito Santo de Deus. Há uma obra de conversão que o Espírito Santo de Deus ele vai fazendo de santificação, que ele vai lapidando as nossas vidas. Mas há pessoas que parecem que estão com o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Isso aí é para o Jorge Amado. Quando você se converte, é o Espírito Santo que vai trabalhar na sua vida. E se você não permitir isto,
certamente você não tem parte com Deus. Aliás, todas as vezes que você for disciplinado, lembre-se do texto de Hebreus. O Senhor disciplina quem Ele ama. Se você não tem sido disciplinado por Deus, tem coisa errada. E esta coisa errada é que provavelmente você não deve ser filho de Deus. Pense nisso. O manso considera o outro superior a si mesmo e não tem em vista o que é seu direito. Filipenses, lá no capítulo 2. O próprio Jesus não usurpou, não reivindicou o direito de ser o próprio Deus, antes se esvaziou. A primeira bem-aventurança fala: bem-aventurados os pobres, aqueles que se esvaziam de si, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então nós precisamos nos esvaziar para que as outras 7 bem-aventuranças possam habitar em nós. Este é o nosso desejo. Eu não posso ser um cristão e ter apenas alguns, eu preciso ter todas. Esse é o nosso ideal, essa é a nossa visão, é para isso que nós caminhamos aqui na terra. Finalmente, felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Na sua análise, na minha análise, será que as pessoas me veem como manso por ser uma característica externa, uma índole, ou porque nos momentos que eu preciso exercer controle, firmeza, em que eu preciso exercer domínio próprio, em que eu preciso falar como Jesus falaria, as pessoas notam isto na minha vida e na sua vida? Pense nisso. Os mansos herdarão a terra. Os mansos não precisam conquistar absolutamente nada, porque o próprio Jesus já conquistou tudo por mim e por você. Que Deus abençoe e aplique esta palavra em sua vida e que seja desejo meu, desejo seu, de poder praticá-la e de poder vivê-la no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas coisas mais simples do seu viver e no meio da sua família. Quero orar por você nesta oportunidade. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por Tua palavra ministrada. Nos abençoa, Deus, para que nesta semana, nos encontros e discussões dos pequenos grupos, nós possamos externar os nossos pensamentos e também testemunhos, ó Deus, em que pudemos tanto exercer a mansidão como deixá-la de lado, esquecendo que somos discípulos do Senhor. Permita que o Teu Santo Espírito possa tratar as nossas vidas, tratar destas questões que envolvem as características daqueles que são os Teus filhos, os Teus discípulos, os Teus seguidores, e que possamos, acima de tudo, olhar para Jesus e imitá-lo, porque Ele é o nosso exemplo perfeito de mansidão. Muito obrigado pela Tua palavra. Abençoa o Teu povo e nos dá uma semana de vitória. E que a graça salvadora do nosso Senhor Deus, o amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador que morreu na cruz por cada um de nós, e as consolações do doce e santo Espírito de Deus estejam sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre o Teu povo, sobre os mansos que herdarão a terra hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe imensamente a sua vida e que você tenha um restante de dia com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.